Oi, turma, vamos ver a patologia pancreática. Nessa primeira parte, falando da parte exócrina. A gente divide a patologia, né, do pâncreas em exócrina e endócrina. A parte exócrina a gente vai ver as doenças de desenvolvimento, as pancreatites e tumores. E na parte endócrina a gente fala basicamente de diabetes. Revisando a estrutura do pâncreas, a gente entende porque a gente divide assim, o pâncreas é um órgão misto, exócrino e endócrino, e o componente exócrino representa 98% do tecido do órgão. A parte endócrina tem as ilhotas de Langerhans, que é mais numerosa na porção caudal. Na ilhota a gente tem vários tipos de células, né? E cada tipo de célula produz uma proteína endócrina diferente. As células alfa produzem somatostatina, as beta insulina, a delta somatostatina e o polipeptídeo intestinal vasoativo, e as células PP, o polipeptídeo pancreático. As principais doenças da parte endócrina, né, que é a parte que contém os ácidos e os ductos pancreáticos, né, produz uma série de enzimas, né, que são todos liberados por ou estímulo neurogênico ou hormonal, tá? As principais doenças da parte endócrina são as doenças de desenvolvimento, as pancreatites e tumores, tá? Nos problemas de desenvolvimento, a gente vai ter o pâncreas anular, onde a gente vai ter um pâncreas com uma cabeça circundando o duodeno. Isso aí é problemático porque altera o trânsito intestinal nessa região. A gente vai ter o pâncreas divisum, onde o pâncreas vai estar dividido com ductos separados, né, na porção longitudinal, mais do corpo e da cabeça. Isso aí acontece por uma fusão inadequada das partes do pâncreas ali. Essa fusão inadequada então deixa separados os ductos ventral e dorsal do pâncreas, ficando o pâncreas em dois. E por último a gente vai ter os coristomas, tá? Ou heterotopias, que podem acometer todo o tubo gastrointestinal, desde o esôfago lá, mas acomete mais duodeno e estômago. O que são as heterotopias? São aquelas, é aquele tecido normal, vamos dizer, de determinado local que está presente num local inadequado. Então, o tecido pancreático pode aparecer, por exemplo, como uma lesão polipoide no estômago. Na imagem do lado ali a gente vê uma figura do néter com algumas localizações ali de tecido pancreático heterotópico, né? Então, duodeno, estômago, jejum, ilho, num divertículo de Merkel. A gente tem uma série de localizações descritas. Na porção superior da imagem a gente vê então o pâncreas anular. Entrando na parte inflamatória, a gente vai ter a pancreatite aguda, tá? A pancreatite aguda é uma pancreatite que geralmente não é infecciosa, tá? Ela tem um caráter mais químico. A gente tem duas formas de aparecimento desse tipo de pancreatite, uma um pouco mais branda, chamada de intersticial edematosa, onde a gente tem dano, né, acinar mais limitado, vamos dizer,
né, um pouco menor quando comparado a uma hemorrágica aguda, tá? Nessa intersticial, a gente vai ter como causa principalmente o choque, tá? Mas tem alguns cenários ainda como o de cirurgias prolongadas que podem desencadear essa forma de pancreatite aguda. E na hemorrágica aguda a gente vai ter alguma forma de obstrução do ducto colédoco ou pancreático ali, com então acúmulo do líquido biliar, né, e também do suco pancreático, que vai então agredir e causar dano à sinária ductal no pâncreas. Essa agressão então ativa enzimas líticas da própria lesão das células acinares, né, que vão entrar numa cadeia e causar ruptura celular e liberação de mais enzimas, né, iniciando uma autodigestão de todas as células, né, de todas as proteínas, gorduras e constituintes das células. Isso aí desencadeia então uma destruição maciça ou uma autodigestão maciça do pâncreas e do tecido e dos tecidos peripancreáticos, né, incluindo aí vasos. Então a gente pode ter algumas complicações disso aí, como uma necrose maciça do pâncreas, hemorragias, a gente pode ter um sangramento chegando a choque, essas enzimas podem gerar uma resposta inflamatória mais de caráter sistêmica, entrando num quadro, por exemplo, de coagulação intravascular disseminada, e também síndrome da angústia respiratória do adulto. A gente pode ter necrose tubular aguda no rim. Então essa destruição do pâncreas ali pode atingir um caráter sistêmico com né, essa resposta inflamatória sistêmica, né, e causar todos esses problemas. Como eu comentei antes ali, a maior parte dos casos é por uma obstrução, né? Então, doença biliar representa 80% dos casos de pancreatite aguda, tá? Junto, claro, com o álcool, né? O etanol, a gente já sabe, também é um grande causador de pancreatite. E o mecanismo fisiopatológico geralmente é por um espasmo que ocorre ali no esfíncter de Oddi, então causando a obstrução. A gente tem uma categoria de causas idiopáticas, né? E depois todas as outras causas, né? Os remanescentes vão incluir aí uso de determinados medicamentos, trauma, cirurgias, alguma forma de isquemia, né? Cenários de choque, sepse, infecções virais, todos podem causar a pancreatite, tá? Mas o mecanismo fisiopatogênico da lesão é o mesmo assim em todas as causas. Aqui no quadrinho do lado a gente vai ver as principais causas e todas elas culminam então na lesão acinar e a ativação de enzimas e autodigestão do pâncreas. Entrando na macroscopia de um pâncreas com pancreatite aguda, a gente vê na imagem da esquerda aqui um tecido pancreático, né, com todo essa hemorragia, que são essas áreas mais escuras, essa lesão parenquimatosa e da gordura na periferia, ficando nesse aspecto mais opaco e pardo o tecido, então indicando uma destruição desse tecido, uma necrose tecidual aqui. E as áreas mais epidemiadas já são uma resposta inflamatória a isso que está acontecendo. Isso aqui é uma macroscopia bem típica de uma pancreatite. Quando a gente vai para micro, a gente vê então a necrose do tecido, onde a gente não vê as sombras, a gente só vê sombras das células acinares
e uma resposta inflamatória aguda bem importante associada. Listando as complicações de pancreatite aguda, a gente vai ter localmente a formação de um pseudocisto, né, que está presente aqui do lado, então fica uma cavidade vazia, a gente não consegue reparar, regenerar esse tecido, fica uma cavidade, né, que pode ter calcificação, pode ter várias alterações distróficas e de organização aqui, e geralmente fica uma capa fibrosa, né, formando uma cápsula, né, na região do tecido pancreático que foi destruído. A gente pode ter ainda formação de abscesso e também de hemorragia na cavidade abdominal, então uma ascite de caráter hemorrágico. Nas complicações sistêmicas, já citei antes, a gente pode ter choque, coagulação intravascular disseminada, a síndrome da angústia respiratória do adulto, insuficiência renal e algumas complicações à distância também em tecidos, como, por exemplo, esteatonecrose na periferia, no subcutâneo periférico. Revisando a clínica da pancreatite aguda, como principais sintomas, a gente vai ter dor abdominal súbita e severa no quadrante superior esquerdo, né, com alguma forma de radiação, é a forma de descrição mais clássica de dor pancreática. A gente vai ter náusea e vômito. A gente vai ter piora desses sintomas com a alimentação e alguns sintomas sistêmicos como febre, sudorese, taquipneia e taquicardia. Exames de imagem podem ajudar em alguma medida, principalmente para diagnóstico diferencial. O principal exame para diagnosticar pancreatite aguda é a tomografia computadorizada. E se tiver algum líquido na cavidade, vai ser examinado também, né, para auxiliar, corroborar no diagnóstico. Entrando na parte laboratorial, as sorologias vão demonstrar então aumento das enzimas hepáticas, amilase, lipase e tripsina. A amilase é o melhor marcador aí, apesar de não ser tão específico. E além das enzimas, a gente vai ter alterações em leucócitos, a gente pode ter hipocalcemia, presença de amilase na urina e alterações dos marcadores hepáticos. O prognóstico de uma pancreatite aguda é muito bom, tá? A maioria resolve e se recupera. A mortalidade atinge 10% dos casos, mas numa faixa etária mais jovem, né, naquela idade de crianças, pode complicar mais um pouco. Então a mortalidade da pancreatite aumenta um pouco na idade das crianças. Os principais fatores desfavoráveis, né, associados com um prognóstico pior na pancreatite aguda é idade muito avançada, tá? Daí a gente está falando lá dos idosos, uma leucocitose severa, sangramento bem abundante, né? Uma hiperglicemia importante, indicando bastante lesão da parte endócrina também, alterações das funções hepáticas, hipofosfatemia e hipocalcemia e dano renal, né, com azotemia. Falando de pancreatite crônica agora, a gente vai ter inflamação crônica com fibrose e perda da função pancreática, tá? O pâncreas vai estar diminuído de tamanho, com aspecto firme e mostrando
calcificações. As principais causas da pancreatite crônica são vários episódios, né, ou complicações de uma pancreatite aguda. O uso crônico de álcool, tá, pode levar a uma pancreatite crônica. E depois, então, causas menores, mas que eventualmente acontecem, são as causas idiopáticas, onde a gente não consegue identificar uma causa provável, e também pacientes com fibrose cística. Aqui a gente tem uma imagem de uma pancreatite crônica, onde o pâncreas está com esse caráter nodular aqui, né, imitando até um tumor, e o aspecto macroscópico bem cinzento, firme, com essas calcificações grosseiras aqui no parênquima. Na microscopia, aqui em cima, a gente vai observar então um pâncreas com atrofia e perda de ácidos, né? A gente vai ter cistificação de ductos e no meio disso um infiltrado inflamatório crônico, então rico em linfócitos, macrófagos e plasmócitos, vamos dizer, agredindo cronicamente, causando um reparo de caráter crônico no parênquima pancreático. Essa reparação então vai levar a uma fibrose importante, colagenizada do pâncreas, e também depósitos de material calcificado de forma distrófica. O interessante na pancreatite crônica é que ela geralmente poupa, né, o componente endócrino, tá? Quando a gente vai ver uma pancreatite crônica, a gente geralmente vê uma preservação das ilhotas. Clinicamente, o paciente vai ter dor crônica persistente no abdômen superior, né, com aquela radiação característica dorsal que a gente tem de dor pancreática. Outro sintoma é um recrudescimento ou uma piora do sintoma precipitado pelo álcool, tá? Com a lesão crônica do pâncreas, né? Isso aí vai repercutir lá no bolo fecal. Então a gente vai ter uma espécie de síndrome de má absorção, né? Onde a gente vai ter esteatorreia e perda de absorção. Então a gente vai ter deficiências vitamínicas, né? Daquelas vitaminas ADEC, né? Entrando num cenário de má absorção. Apesar de se preservarem algumas ilhotas, né, em cerca de 30% dos casos a gente pode ter uma diabetes mellitus secundária, né, uma pancreatite crônica. Entrando nas imagens, o que pode nos ajudar são calcificações vistas no raio-x, né, para auxiliar no diagnóstico de pancreatite crônica, além dos outros exames sorológicos, né. O prognóstico da pancreatite crônica, apesar de ter uma mortalidade baixa, é bem delimitante por causa da dor crônica, tá? A pancreatite, quando chega nesse nível, ela é dita assim incurável, o tratamento é bem complicado, né? E complicações que podem acontecer são infecções recorrentes no paciente. Entrando agora nos tumores, a gente vai ter a divisão dos tumores em tumores do componente exócrino e do componente endócrino. Do componente exócrino, né, a maior parte dos tumores, a gente vai ter principalmente tumores do componente distal, como a maior parte deles. O componente endócrino, os tumores endócrinos representam 5% dos casos, e depois vem então o componente acinar, representando 2% dos casos, e outros tumores mais raros que podem surgir aí no pâncreas.
a incidência dos tumores pancreáticos vem aumentando e já representa a quinta maior causa de mortalidade por câncer. A epidemiologia mostra que a maioria dessas lesões pancreáticas surgem depois dos 60 anos de idade, sem nenhuma variação de gênero, tá? E nenhuma causa específica ainda definida. O que a gente tem? A gente tem alguns fatores de risco, então, associado à presença de tumores hepáticos. Por exemplo, fumantes têm um risco maior, chegando a 2,5 vezes mais, né, do que a população em geral. Quem tem pancreatite crônica, então, tem um risco bem aumentado para desenvolver câncer de pâncreas, né, chegando a 9 vezes quando comparado à população em geral. E também a gente tem alguns estudos de associação tentando vincular a dieta, né, como um fator de risco para incidência aumentada de câncer de pâncreas. O adenocarcinoma ductal do pâncreas é o carcinoma mais comum que a gente vai ter, é o câncer mais comum do pâncreas. A maior parte dele está localizada na porção mais da cabeça do pâncreas, né, quando comparada aos casos de corpo e cauda. Vai aparecer, como a maioria dos carcinomas, né, como uma tumoração firme, esbranquiçada e infiltrativa. E na histologia, né, na micro, que a gente vê aqui em cima, a gente vai ver uma proliferação de padrão ductal, né, formando túbulos, ductos, né, estruturas glandulares, infiltrando o parênquima, né, pancreático e os tecidos adjacentes, geralmente com uma grande reação desmoplásica, aquela reação que a neoplasia causa no estroma, então com uma fibrose importante associada. Na clínica a gente vai ter aquela dor pancreática clássica, né? Além de sintomas constitucionais como perda de peso, anorexia, fadiga, né? Icterícia por obstrução de ductos, e também está descrito tromboflebite migratória. O diagnóstico geralmente é feito por imagens, né, com alguma forma de confirmação, que pode ser por uma amostra citológica, ali por uma punção que pode ser feita por via endoscópica, ou então uma biópsia aberta ali, né, pela cavidade abdominal. Então chega no retroperitônio e faz a biópsia de pâncreas para confirmar o carcinoma. A investigação de marcadores séricos é inespecífica, né, e tem baixa sensibilidade também. Alguns casos têm o CEA, né, o antígeno carcinoembriônico, aumentado no sangue. O prognóstico é muito ruim, tá? O pâncreas é daquelas neoplasias que não tem um tratamento específico e, além disso, ele é muito agressivo, né? A sobrevida então do carcinoma de pâncreas se aproxima de 10% em 2 anos. Então isso aí é um prognóstico muito ruim, né? Apesar de o prognóstico vir melhorando de forma lenta, vamos dizer, nos últimos anos. Outros tumores do componente exócrino são os tumores mucinosos, tá? Eles são mais raros, mas podem acontecer. A gente vai ter aí uma categoria de tumores benignos, que são representados principalmente pelo tumor mucinoso benigno, então cisto adenoma benigno. Geralmente a gente vai ter uma formação de uma cavidade cística, né, nessa neoplasia, revestido por epitélio mucinoso, né, brando, sem nenhum componente invasor.
mas a gente pode ter um revestimento seroso também nessa forma de tumor benigno, né, epitelial do epitélio ductal ali. A gente pode ter um cistoadenoma seroso também. Além disso, a gente pode ter uma série de proliferações ductais intraluminais. Então, a gente pode ter uma série de carcinomas, né, in situ, vamos dizer, dentro dessa proliferação cística, e então pode haver uma malignização, mas sem invasão do parênquima. Isso aí, então, ainda mantém o prognóstico do paciente muito bom quando a gente tem essas proliferações intraductais que não invadiram a membrana basal ali da parede ductal. Entrando agora nos tumores endócrinos, né, a gente vai ter uma série de lesões endócrinas. A gente diz uma série porque muitos produzem hormônios, né, e diferentes. Então, traduzindo aqueles hormônios que as células normais produzem. Mas todos são tumores endócrinos, né? A classificação foi simplificada, teve algumas mudanças. Antigamente a gente tinha outros termos para classificar, mas hoje em dia a gente categoriza todas essas neoplasias dentro dos tumores endócrinos, vindo dos tumores endócrinos bem diferenciados de vários graus, né? Graus 1, 2 e 3, até os carcinomas endócrinos. Esses tumores no geral são raros, tá? E como é que eles se apresentam na microscopia? Eles se apresentam com arquitetura de órgãos endócrinos. Então meio que imita um órgão endócrino. Ele forma cordões e ninhos de células com um padrão endócrino, que a gente chama. São células ovaladas, né? Com citoplasma anfofílico e uma cromatina salpicada. Eles são chamados de tumores, né? Porque todos, até os mais brandos, bem diferenciados, com baixo índice proliferativo ou mitótico, né, que vai subdividir essa em graus, esses bem diferenciados têm capacidade metastática. Então, traduzindo, eles não são benignos, né? São tumores com caráter potencial metastático em toda a sua graduação. Mas quando ele atinge um grau bem severo, né, com bastante atipia, um alto índice proliferativo, a gente já usa a palavra carcinoma, né, para classificar esse tumor endócrino. Então, a gente divide os carcinomas endócrinos em de pequenas ou de grandes células. Como eu falei, eles podem secretar hormônios, né, e dependendo do tipo de hormônio, a gente pode cursar então com alguma síndrome típica. Por exemplo, no insulinoma, a gente pode ter a tríade de Whipple, né, onde a gente tem sudorese, desmaios, visão turva, perda de consciência, que ocorre naquele tumor endócrino produtor de insulina, então o famoso insulinoma, que é o tumor endócrino mais comum que a gente vai ter. Na imagem da direita, a gente vê um padrão morfológico clássico do insulinoma, uma neoplasia endócrina bem diferenciada, né, associada a um depósito de amiloide, né. Essas neoplasias endócrinas comumente depositam amiloide no seu estroma. Aqui tem um link de um vídeo bem interessante para revisar os tumores neuroendócrinos do pâncreas. Depois do insulinoma, a gente vai ter o gastrinoma, o segundo tumor endócrino mais comum, e que vai cursar então com um aumento de secreção do ácido gástrico, né, por causa da hipergastrinemia. Isso aí leva a úlceras gástricas, né? A gente tem uma síndrome clínica clássica, né, do gastrinoma, que é a síndrome de Zolliger-Ellison, onde a gente vai ter
a presença de um gastrinoma, né? Hipergastrinemia associada com a presença então de úlceras pépticas. Aqui mais um exemplo então de tumor endócrino, né, o glucagonoma, que vai secretar o glucagon, né, e vai levar então a hiperglicemia. A gente pode ter eritema migratório necrotizante associado, trombose venosa e anemia. No vipoma é um outro tumor endócrino agora que secreta o polipeptídeo intestinal vasoativo. Clinicamente a gente vai ter a síndrome de Werner-Morrison, que cursa com diarreia aquosa, hipocalemia e acloridria. Aqui nas imagens da direita a gente tem uma microscopia eletrônica, né, que antigamente era bastante usada, demonstrando os vários, né, grânulos endócrinos, né, as células dos tumores neuroendócrinos estão cheias desses grânulos, onde a gente tem o hormônio depositado dentro. Então é bem interessante, são bem interessantes essas imagens de tumores, a microscopia das neoplasias endócrinas. Aqui a gente tem, por último, o somatostinoma, né? É um tumor endócrino mais raro, que clinicamente cursa com uma diabetes mais leve, a presença de esteatorreia, hipocloridria gástrica e formação de cálculos biliares. Aqui nas imagens da micro a gente vê essa proliferação endócrina com um padrão mais tubular e calcificações associadas. Quando a gente está frente a uma neoplasia endócrina, né, principalmente de caráter múltiplo, a gente tem que se lembrar das síndromes das neoplasias endócrinas múltiplas, tá? Onde na tipo 1 a gente vai ter presença de tumor de hipófise, tumor ou hiperplasia de paratireoides e um gastrinoma de pâncreas. Na tipo 2 a gente vai ter o carcinoma medular de tireoide, a presença de feocromocitoma e adenoma de paratireoide. E na do tipo 2B a gente vai ter, além dos achados do 2A, neuromas mucocutâneos. Então isso aí são os tumores presentes então nas neoplasias endócrinas múltiplas sindrômicas.